E aí, pessoal, chegando com mais resenha de HQ, Daniel aqui falando, já pedindo para você no começo aquele like esperto, não deixa para o final, senão você esquece. Também vou pedir que caso não seja inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. E não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Hoje eu tenho esse volume robusto aqui do Pipoca e Nanquim, Alex Sinner, A Era da Inocência, de José Munhoz e Carlos Sampaio, dupla destacada aí dos quadrinhos argentinos. E logo de cara, a gente, quando começa a folhear esse álbum, a gente já tem um prefácio aqui bem bacana, dando a letra de como o Carlos Sampaio acabou nesse rolê de escrever quadrinhos ali pelo meio da década de 70. O que, curiosamente, né, nos é revelado que ele não era um fã desta mídia, ele tinha outras ambições na verdade, mas trouxe uma bagagem literária aí muito interessante para esse tipo de história que, ou melhor, para as histórias que são contadas aqui, porque o Alex Sinner é uma história de detetive, todo aquele imaginário no ar que a gente absorveu, tanto da literatura quanto do cinema, está aqui, e é muito bacana a gente perceber, quando começa, são histórias assim que trazem aí a pequena origem do protagonista, mas depois é tudo dividido em pequenas narrativas que tem aí um diálogo entre uma e outra, mas no geral elas são fechadas, né? Se você pegar e ler até fora de ordem, isso também é possível, de uma forma ou de outra. Agora, fica bem clara, na verdade, e isso pode até soar como um defeito para algumas pessoas, né? Eu imagino que algumas pessoas podem sentir que a fluidez da narrativa, pensando especificamente como página de quadrinhos, ela pode soar um tanto truncada por conta desta inclinação do roteirista para a literatura, né? E aí, você lendo isso já fica meio claro que existe sim uma preocupação de aproximar o clima geral, né? Ou melhor, a estrutura das histórias com o que a gente conhece da literatura policial. E no meu caso, não foi problema nenhum, tá? Eu aceito perfeitamente esse cruzamento, aí, esse diálogo entre mídias, então não vi problema nenhum. Mas acredito que sim, pode soar estranho para outras pessoas. E o que chama a atenção aqui é que essas histórias, né, diferente do que se poderia imaginar, elas não estão ambientadas nos anos 30 ou 40, né, que é essa época de ouro aí da literatura policial, mas sim na mesma época em que essas histórias, em que elas foram escritas. Então ali por volta da década de 70 mesmo, só que ambientado em Nova York. E o Alex Sinner é aquele tipo de personagem, né, aquele pano de fundo que a gente já espera de detetives particulares que existem aos montes aí na ficção. É um cara desiludido, foi policial, desiludiu-se com a polícia por conta de abuso de autoridade, corrupção e tudo mais, e acaba indo parar aí no mundo da investigação privada. E o bacana, o que já destaca é que essas histórias, elas estão assim perfeitamente conectadas com a época em que foram produzidas, e se você comparar inclusive com outras produções, como por exemplo o próprio cinema norte-americano, né? Afinal de contas a gente está falando de uma história que ela é feita por argentinos, mas ela está inserida na tradição de história policial norte-americana. E se você pega o tipo de produção feita no cinema da época, você vai encontrar várias correspondências aqui que são bacanas. Como, por exemplo, o Alex Sinner, ele não é um cara assim super cool, super descolado, cheio de frases de efeito, nem nada. Ele é um cara assim absolutamente pessimista, melancólico. Existe um peso, né, que não é dito, mas é percebido, né, que ele carrega nas costas aí. Tem todos esses problemas comuns, né, de detetive particular, se estranha com a polícia e acaba metendo o nariz onde não deve. Mas esse cara, assim, para não fugir à tradição dos detetives particulares da ficção, ele também
de um jeito ou de outro, ele tem um bom coração, então ele acaba fazendo muitas coisas por um tipo de ética assim bastante particular e acaba se metendo em encrencas por causa disso. Fora isso, conforme eu já tinha dado essa letra também, por tudo que eu falei até aqui, essas histórias elas falam muito sobre problemas comuns da época que as artes não estavam mais ignorando, no caso, né? Afinal de contas, na década de 70 era muito difícil você escrever peças de ficção que não se preocupassem com alguns problemas da vida real, como é o caso de Vietnã, racismo, todos esses males daquela época mesmo, alguns que a gente continua sofrendo até hoje, né? A sociedade continua sofrendo até hoje. E assim tudo se desenvolve, tá? Dito isso, se você curte o universo de detetives particulares, noir e tudo mais, é altamente recomendável que você adquira esse álbum, porque é uma visão bacana que talvez, até pela época em que foi feito, né? Pô, afinal de contas isso aqui já tem quase 40 anos, você não vai encontrar nada absolutamente revolucionário que reinventou a roda, né? Até porque você tem um cara que é mais da literatura, se aventurando nos quadrinhos, com um resultado bem acima da média, mas ainda assim, né, você tem um diálogo assim muito, muito forte, muito perceptível com a própria literatura mesmo. Mas se você gosta desse tipo de literatura, não vai ter do que reclamar no final das contas. Sobre a arte, é muitíssimo interessante essa arte do Munhoz. Eu achei que ela não só pelo jogo de alto contraste, né, que afinal de contas a história ela tem esse alto contraste aqui, é tudo em preto e branco, só que os dilemas, né, os personagens e seus dilemas, eles têm inúmeros tons de cinza. Então é bacana a gente perceber essa jogada, assim, esse contraste entre o que é visto, né, o que é representado graficamente e o texto, tá? Eu gosto muito disso, né? Obviamente tem várias outras obras que fazem essa mesma distinção entre a parte gráfica e a parte textual. Porém, é sempre bom a gente falar quando isso funciona. E aqui funciona muito bem. Além do que, essa arte traz aí um detalhamento bem visível também, a gente se perde nos detalhes assim de cenas mais abertas e tudo mais. Ela também acaba trazendo alguns personagens que têm um traço um tanto mais distorcido que outros e tal, que dá um ar de estranheza e de submundo mesmo, que obviamente é a intenção dos realizadores aqui. E ao longo dessas pequenas narrativas, a gente vai perceber que a arte do Munhoz, ela vai sutilmente, né, conforme as histórias avançam, ela vai se distorcendo um pouco mais, ele vai mergulhando cada vez mais na estilização, na representação mais um tanto distorcida desses personagens e tal. Mas é óbvio, a gente percebe que não é um desleixo, né? É uma opção do cara que certamente gosta, né, desse tipo de estilo e vai se sentindo cada vez mais confortável em abraçar esse mesmo estilo. E faz todo sentido, né, dentro da proposta conceitual do álbum. Não há o que reclamar dentro de... obviamente, pressupondo que você goste de histórias policiais e tudo mais. No final a gente tem aqui um belíssimo texto, aqui uma entrevista aqui com Oscar Zarat, que foi o artista que juntou aí os dois, o Munhoz e o Sampaio. Texto bacana também, é sempre legal a gente saber desses bastidores aqui, porque eles sempre enriquecem aí nossa leitura da obra de uma forma geral. E enfim, belo álbum aqui do Pipoca, Alex Sinner. Se você curtiu tudo que eu falei, se gosta aí do universo policial, noir e tudo mais, link para compra aí na descrição do vídeo. Ajuda a gente aí, se quiser adquirir o álbum, compra aí pelo nosso link. Fora isso, os mesmos recadinhos do começo.
Se não deu um like, por favor, faz isso agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta o vídeo, compartilha. Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia, está aparecendo aí na tela. apoia.se/Formiga Elétrica. Pense em tornar-se apoiador ou apoiadora do Formiga Elétrica. Tem programa de recompensas para apoiadores, tem grupo exclusivo de WhatsApp, tem sorteio todo mês, tem desconto em workshops. E é isso. Boa leitura.